Clarice, como é que você vê a interseção entre metodologias do Lean e da inovação, né? Alguns frameworks da inovação funcionando em conjunto? Eu acho que são muito complementares, assim, né? Eu já tive a chance de experimentar essa combinação em alguns projetos. Um dos mais interessantes, né? A gente aplicou a jornada de Design Thinking para resolver problemas num hospital. E aí, falando um pouquinho eu usei o frame do Double Diamond. E na primeira parte do frame, a gente fala de entender o espaço do problema. Então, a gente está falando do lado esquerdo do A3 do Lean, né? A gente está falando de mapear o processo as is, a gente está falando de analisar a causa raiz. E, de fato, a gente usou mapeamento da jornada do paciente, né? Que foi uma swim lane do processo. E a gente usou análise de causa raiz, né? Que eu acho que cabe em qualquer situação, né? Eu falo que a análise raiz é assim, é pra vida, né? Você não resolver a causa, é óbvio. E aí a gente trouxe isso. E aí partindo para o próximo diamante, quando a gente entra na fase de solução, onde a gente faz ideação, prototipação e tudo mais, a gente usou muito, né, o conceito de fluxo de valor. Então, se a gente entendia o as is, a gente mapeou o desperdício, né, e era interessante porque era muito processo, né, você pensa assim, poxa, a pessoa vai no hospital, faz isso, faz aquilo. A gente conseguia entender muito bem quais eram os desperdícios, sejam eles evidentes, né, ou não. E aí, o estado futuro, né, ele precisava nascer de um processo mais puxado. Então, a gente começou a trazer os conceitos de nivelamento de recurso, fluxo puxado ao invés de fluxo empurrado, né? Então, foi a chance de conciliar muito o que tinha de melhor nas abordagens para fazer uma entrega mais rápida. Então, a gente entregou no final do Design Thinking um protótipo validado, né? E aí que pode seguir para a fase de implementação também com um A3, né? É uma opção. Então, acho que é muito convergente, assim. Esse é um exemplo, mas acho que a gente pode falar também do Lean Startup com PDCA, né? Que não deixa de ser. A gente fala no Lean Startup de construir, medir e aprender. Né? Construir, planejar e fazer, né? E aí a gente fala de coletar dados, checar e agir. Então são muito análogos, né? Eu falo que a gente precisa conhecer muito bem os métodos para saber como usá-los e não para ser refém deles, né? Mais importante do que ser o xiita do método é entender o valor que eles têm, entender que problema que você quer resolver e saber flexibilizá-los. Não adianta aplicar certo método e não resolver o problema. Então, eu acho que é extremamente importante que a gente trate com seriedade essa parte de conhecimento, entendimento, né? Mas para ser capaz de fazer as adaptações que são necessárias e as combinações que são necessárias também.